Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Roberto na área. E daí, pessoal? Estamos aqui no nosso podcast de quinta-feira, exatamente. Tá todo mundo legal aí? E daí, as novidades tu só encontra aqui no canal do professor Roberto, exatamente. Mas antes, tu já sabe o que tem que fazer. Aperta o sininho, dá um like. E se tu não te inscreveu no canal, então te inscreve. E compartilha também, porque a gente espera esse teu compartilhamento, que é pra gente ganhar as fronteiras do estado. Exatamente. Se tu é resistência, tu dá um like aí. Porque agora tá entrando no ar o nosso podcast aqui do professor Roberto. Solta a vinheta. Eu nunca vi o Daniel Vorcaro na vida. Eu juro que sou inocente. Papai, me ajuda! Gente, política zero por enquanto, tá? Você vai tratar de política nesse período? Não creio que não. Ô, louco, meu! Se fodeu! Pois é, parece que aquilo que eu falava que ia acontecer com a candidatura do Flávio Bolsonaro aconteceu. No momento que as pesquisas começaram a apontar para uma queda vertiginosa após todo o escândalo do Banco Master, o que aconteceu com a candidatura dele iria ficar tóxica. Exatamente! A candidatura de Flávio Bolsonaro se tornou tóxica para a própria direita e extrema-direita. Tanto é que tem muita gente abandonando aí o barco. Uma delas é a Michele Bolsonaro. Exatamente! Que perguntada se iria entrar na campanha, agora ela disse que não. A prioridade dela é o Jair, é cuidar do marido em casa, como uma boa, esposa conservadora do lar. Exatamente! Mas, na realidade, o que se esconde por trás disso é a toxicidade que hoje representa Flávio Bolsonaro para a conjuntura política brasileira. Quem também se transformou em um ser tóxico é Ciro Nogueira, que era para ser o vice dos sonhos, mas parece que já está sendo trocada pela Júlia Danada da Tiara, a fascistinha da Tiara, gente. Exatamente. Essa extrema-direita cada vez mais apronta mais uma. Mas olha só o que aconteceu hoje, quinta-feira. Ontem, na quarta, já começou a divulgação daquilo que todo mundo esperava, que era a prestação de contas do Heaven Gate. Mas já como o Flávio Bolsonaro prometeu, não cumpriu, o que aconteceu? O COAF, certo? O COAF e o Serviço Nacional de Informação, que deve liberar sempre a questão dos fundos, o Conselho Monetário Nacional, dos fundos que atuam no Brasil e atuam fora do Brasil, onde o dinheiro caminha solta, principalmente o dinheiro que é mandado para o exterior, e deve haver um controle sobre isso, largou o relatório de onde vai parar o dinheiro do Vorcaro, dos fundos do Vorcaro, que parece que tem ligação direta com o PCC. Além disso, olha o imbróglio, cada vez mais que se mexe, mais podre aparece. O imbróglio do REAG, que é o fundo do Vorcaro, onde ele mandava dinheiro para o outro fundo, que era do Eduardo Bolsonaro no Texas, que é o Heaven Gate, tem ligação com o fundo do PCC. Ou seja, todo o dinheiro do PCC ia para o fundo, que era mandado para o fundo REAG, que era mandado para o exterior através do Heaven Gate. Pois é, dinheiro do Heaven Gate é dinheiro do PCC. Agora durma com barulho desse, seu Trump, porque aí no teu país estão lavando dinheiro de grupo, de grupo terrorista. Pois é, agora eu quero ver. Olha só o que as últimas notícias, revelações, estão trazendo aí para que todo mundo escute e afunde ainda mais a candidatura de Flávio Bolsonaro. Presta atenção aí. Agora a coisa ficou pesada de verdade. Não é mais só conversa vazada. Não é mais disse-me-disse. Segundo o Intercept, apareceram documentos, planilhas e comprovantes bancários mostrando o caminho do dinheiro que teria bancado o filme sobre Bolsonaro. E no meio desse rolo todo, Flávio Bolsonaro, Vorcaro, fundo nos Estados Unidos e uma pergunta que não quer calar. Cadê o contrato, Flávio? Gente, desde aquela primeira reportagem do Intercept, dessa série da Vaza Flávio, um dos esforços do entorno do senador Flávio Bolsonaro tem sido tentar convencer o público de que as revelações dessa reportagem do Intercept não se sustentavam, Tem uma matéria de hoje do Intercept trazendo documentos inéditos, que comprovam de maneira irrefutável que houve repasses financeiros. Além das mensagens, o Intercept teve acesso a planilhas, contratos, comprovantes bancários e registros financeiros que permitem reconstruir parte do caminho que foi percorrido pelo dinheiro para bancar o Dark Horse, o filme sobre a vida do Jair Bolsonaro. O primeiro documento é uma planilha que se chama Funding Schedule, apresentada nas conversas como cronograma de financiamento desse projeto. Então é isso, esse arquivo ele registra uma operação de quase 24 milhões de dólares, o equivalente a 134 milhões de reais, na cotação da época, claro, e detalha tanto os aportes previstos quanto os valores que efetivamente foram pagos, foram recebidos pelo fundo ligado à produção do filme.
Que coisa horrorosa! Esse comprovante da primeira transferência internacional dessa operação, que foi emitido pelo sistema SWIFT, né, utilizado pelas instituições financeiras para operações que acontecem entre diferentes países. Então, esse registro é datado do dia 13 de fevereiro de 2025 e confirma uma remessa de 2 milhões de dólares ao Raven Development Fund, controlado pelo Paulo Calixto. Exatamente esse que eu estava citando, Paulo Calixto, que é o advogado do Eduardo Bolsonaro. Fudeu de vez! 2 milhões, Chico. Aqui, ó. 2 milhões de dólares. Sai de Belo Horizonte e vai pro Raven Gate lá nos Estados Unidos. História é essa? Por hora não é a hora de eu falar ainda. Vai chegar a hora e o dia de eu falar. Ó. Agora eu não posso falar ainda. Sabe o que é corrupção? Sei, não posso falar, mas eu sei. O que é corrupção? Fala aí também um pouco. Não, vamos falar. Tô perguntando pra você. Corrupção. O que é corrupção? Fazer coisa errada. Isso é corrupção. Olha, gente, agora a situação ficou muito mais séria. Essa foto. Andar de quem domina a situação. Olha lá. Olha como ele vai. Ó como ele vai. Aqui, ó o break. Ó o break. Ó o break. Ó o break. Ó. Opa. O entorno de Flávio Bolsonaro vinha tentando vender a ideia de que a reportagem do Intercept era só vazamento, só conversa solta, só especulação. Mas segundo o material revelado, agora aparecem planilhas, contratos, comprovantes bancários, registros financeiros e transferência internacional via SWIFT. Ou seja, não é mais apenas conversa, é o caminho do dinheiro começando a aparecer. Se prepare! O centro desse escândalo é o financiamento do filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro. Segundo a reportagem, havia um cronograma de financiamento com previsão de quase 24 milhões de dólares. É doido? Piruleiro? É pichuruco? Algo em torno de 134 milhões de reais na cotação da época. Será? E a planilha indicaria que 10,6 milhões de dólares já teriam sido recebidos. Agora pense comigo, isso não é vaquinha de apoiador? Sei. Não é camiseta vendida em manifestação? Acho que não! Não é contribuição espontânea de militante? Não! Estamos falando de dinheiro milionário, operação internacional, fundo nos Estados Unidos, empresário poderoso, operador financeiro e gente muito próxima da família Bolsonaro. Cavalheiros, atiçaram minha curiosidade, mas agora tem minha atenção. E aí vem a parte mais explosiva. Uma transferência de 2 milhões de dólares para o fundo Raven Development Fund, ligado a Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro. Here I come. Here I come. O dinheiro teria saído via Entre Investimentos, processado pelo banco BS2 e destinado a uma conta vinculada ao JP Morgan Chase Bank. Só é dinheirista, Lucas. Ou seja, o caminho do dinheiro começa a ficar desenhado. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E quando o dinheiro aparece, a conversa muda completamente. Meu Deus. Porque uma coisa é fazer discurso patriótico enrolado na bandeira do Brasil. Outra coisa é explicar por que milhões de dólares estavam indo parar em fundo nos Estados Unidos ligado a personagens próximos da família Bolsonaro. Isso é uma vergonha. E aqui tem uma pergunta que não pode calar. Cadê o contrato, Flávio? Vamos ver! Agora é que eu quero ver! Se era tudo legal, se era tudo transparente, se era apenas financiamento de um filme, por que esconder? Por que não mostrar o contrato? Por que não apresentar os documentos? Eu quero cuidar do meu dinheiro, tizão. Por que tanto silêncio quando começam a aparecer planilhas, comprovantes e transferências? Dizer o que você vai fazer, nem o que você pensa. Agora eu não posso dizer. Agora não, agora é a hora pra você falar isso. Não é hora ainda. Ó. Você tá fechando. Essa turma sempre foi muito rápida para acusar os outros. Bastava uma manchete contra adversário político e já vinham os gritos de corrupção, quadrilha, cadeia. Desgraça! Mas quando o assunto bate na porta da família Bolsonaro, aí muda tudo. E essa história aí do Flávio Bolsonaro, dessa corrupção do Banco Master, ainda tem muita coisa ainda. Porque os caras estão nessa operação desde 2019. Desde 2019. Desde que o Banco Master se tornou Banco Master. Desde que
o Jair Bolsonaro tornou independente o Banco Central, colocando Roberto de Campos Neto, né, na presidência do Banco Central, ao qual deu autorização para o Vorcário, afrouxando as regras do Banco Central, que proibia golpista, certo, de mercado de valores, terem autorização para ter instituições financeiras, abrindo caminho para o Vorcário se instalar, comprar, né, os direitos do Banco Máximo, transformar o Banco Master e começar a sua operação. Então vocês vê quantos milhões e milhões e bilhões, a gente não fala mais em centenas de milhões, a gente fala agora em bilhões de prejuízo para o sistema financeiro brasileiro. Isso, gente, é organização terrorista, que atacam o país no sistema financeiro. Exatamente. Hoje o que nós temos aqui no Brasil é uma operação criminosa de lavagem de dinheiro do crime organizado. Não é à toa que no governo Bolsonaro, entre os ministros, todos eles estão envolvidos com crime organizado. Todos! Ciro Nogueira recebendo mesadas do Master. A gente tem o Ricardo Salles, que deixou a paz em meio a investigações sobre facilitação de contrabando de madeira ilegal da Amazônia, tendo sido alvo da Operação Aquaba da Polícia Federal, que levou ao afastamento do então delegado da Polícia Federal. Ficou famoso esse caso, certo? Temos também o Onyx Lorenzoni, com relações, né, admitiu publicamente ter recebido dinheiro de Caixa 2 da JBS e envolvido com o escândalo do INSS sob sua gestão. Também nós temos, né, o Milton Ribeiro, exatamente. O ex-ministro chegou a ser preso em junho de 2022 pela Polícia Federal durante a Operação Acesso Pago. O ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele foi investigado sob a acusação de operar um esquema de tráfico de influência e corrupção para a liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, mediado por pastores que atuavam como lobistas. Vocês se lembram do escândalo das Bíblias de Ouro? Pois é. Temos também os parentes da Damares Silva, exatamente, da senadora Damares, né? O tio dela, que com um jatinho foi preso com quilos e quilos de maconha, exatamente. Né? Também temos o secretário especial e ministro da Pesca, exatamente, né? Que teve os caminhões, né, da empresa do pai dele, né, cheio de cocaína. Então aí vai, o avião da Espanha. Se esqueceram dos 39 quilos de cocaína na Espanha, do avião presidencial? Exatamente. Então a gente tem toda uma catrafa, fora, né, fora a incompetência do Pazuello, que levou 700 mil mortes. Então esse era o ministério do bandido, além de golpistas também. Isso era o ministério e o governo que nós tínhamos durante 4 anos, que roubaram e desviaram dinheiro pro Vorcário. Exatamente. Como o Ciro Nogueira, que fazia lobby diretamente. E depois que se constituiu como senador, começou a fazer lobby internamente para favorecer o Vorcário. Tanto é que levou, né, uma proposta de emenda escrita pelos técnicos do Banco Master para beneficiar diretamente as falcatruas do Banco Master, quanto, né, a questão do fundo garantidor, tentando aumentar o nível do fundo garantidor, dando um prejuízo sem você adiante. Exatamente. Então, para vocês verem, né, que existia uma máfia organizada no nosso país. E eles continuam desviando dinheiro público através de emendas, porque eles transferiram do executivo para o legislativo. Por isso mesmo que foi no governo Bolsonaro que o Congresso se apossou das emendas, né, do Tesouro Nacional através das emendas, que hoje eles fazem lavagem de dinheiro com as emendas, né, com as emendas secretas. É isso, gente. O Banco Master, o que eles faziam? Né? Eles mandavam emendas, tipo agora, que todo mundo tá vendo aí, o que estava acontecendo com o Mário Frias, que mandou 2 milhões de emendas para uma produtora que estava fazendo um filme da House, que ele também era o produtor. Ou seja, ele recebia também a própria emenda, ou seja, dinheiro público. Para vocês verem o que essa máfia da direita e da extrema-direita estão fazendo no nosso país. E não termina por aí, não. Tem desvio de dinheiro de bilhões de aposentados e pensionistas do fundo de pensão. Do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, onde o presidente do Rio Prev foi indicação direta de Flávio Bolsonaro, com envolvimento direto com o Comando Vermelho e com a milícia do Rio de Janeiro. Agora está desvendada diretamente a ligação deles com o PCC. Porque o Fundo Revengente recebeu dinheiro vinda do fundo do PCC, de lavagem de dinheiro. Por isso que eles estão nos Estados Unidos. Porque lá é o paraíso dos corruptos, criminosos e mafiosos. Não é à toa que quando houve a Revolução em Cuba, a maioria da máfia cubana foi para Miami. E lá encontrou guarida do governo. Não é à toa que eles têm um estado, que é Las Vegas, que é controlado pela máfia americana. Las Vegas, Nevada, e aí vai, gente. E agora eles têm um paraíso no Texas. Né? Lá onde é que está o Eduardo Bananinha, que é um paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos. E depois o Trump vem falar e querer investigar a corrupção no Brasil, o bandidismo no Brasil, terrorismo. Vai primeiro botar em ordem a casa dele. Exatamente. Manda para nós aqueles marginal, né, que são condenados, que tá lá dentro do país deles. Que eles estão dando guarida. O dinheiro que é tirado daqui, mandado lá pro Ravengate. Manda esse dinheiro de volta. É cara de pau dos americanos. São um bando de cara de pau. Porque eles protegem marginal. E essa família Bolsonaro é uma família marginal. O de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para Daniel Vorcaro é mais uma prova de que o sistema é foda. Ele se protege, se financia e se ajuda. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês. E mês seguinte também. Quanto mais a investigação do Bolso Master avança, mais o nome de Flávio Bolsonaro aparece no maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Os bandidos
Não é à toa que o filho de Bolsonaro comprou mansão milionária com dinheiro do BRB. Sim, o Banco Público de Brasília, que tentou salvar o Banco Master. Não é à toa que o vice dos sonhos de Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira, recebia a propina de R$500 mil de Daniel Vorcaro e que comprou triplex de R$22 milhões. Nos bastidores do bolsonarismo, funcionava um esquema de favores, influência e dinheiro. O sistema é foda, mas o sistema deles começa a desmoronar quando o povo entende quem realmente faz parte dele. Outubro está chegando e varrer o bolsonarismo da política só depende de você. Não, repete só mais uma vez. Eu prometo que eu vou tentar entender, ó. Eu vou repetir. O Bolsonaro deu ok pro Banco Master funcionar. Aí o cunhado do dono do Master doou 5 milhões pra campanha do Bolsonaro e do Tarcísio, sim. Mas aí o Nicolas Ferreira andou no jatinho do dono do Master. E o ACM Neto também fechou um contrato com o Banco Master e não contou com o Marcelo Nilo? A igreja agora. A Igreja Lagoinha criou um banco para fiel investir, mas também aparece ligada ao Banco Master. E agora é para eu dizer que a culpa é do Lula? Não, mas repete devagar porque eu não entendi direito, não. Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? Nas voltas das pautas bombas, exatamente! O Alcolumbre, para tentar dobrar o governo Lula, está tentando fazer com que exploda a nossa economia, aprovando no Congresso e no Senado pautas verdadeiramente bombas. Ele e o Mota, olha só o que eles fizeram. Eles aprovaram uma lei no qual o pré-sal, você sabe o fundo pré-sal? Aquele lá das Guianas? Exatamente. E o fundo pré-sal, do tempo da Dilma, quando foi estabelecido que o fundo pré-sal e toda a arrecadação financeira com a venda de petróleo, exploração do petróleo, deveriam ser usados para educação e saúde, eles aprovaram a toque de caixa, no apagar das luzes, sem vergonha, o Bolsa Fazendeiro, exatamente. Que o pré-sal, o fundo do pré-sal, financiasse o agro. Isso aí que você está escutando. Exatamente o que você está escutando. Financiasse todo grande agricultor que de alguma maneira for atingido por alguma geada ou alguma intempéria. Gente, vê se a gente tem cara de palhaço, tchê. Vê se o povo tem cara de palhaço. Esse Congresso é mesmo inimigo do povo. O que eles estão fazendo, simplesmente, é dando o máximo para a burguesia. Eles estão tirando da educação, da saúde, da segurança pública, do esgoto, do saneamento, do Minha Casa e Minha Vida, que é o dinheiro do pré-sal, para dar pra gente rica, que tem caminhonete, tem quilômetros e quilômetros de terra, que exportam, graças ao mesmo governo Lula, que exportam para mais de 300 países, mercados, que o governo vive abrindo para essa gente, para eles venderem os produtos deles. Eles não precisam de Bolsa Fazendeiro. Ué, esses aí não são os mesmos, são os mesmos que falam que o governo brasileiro dá muito dinheiro para assistência social, pro Bolsa Família, pro Minha Casa e Minha Vida. Agora eles também querem bolsa. Bolsa do agro. Conhece? Do agropop. A Bolsa do Agropop. Olha só o que o Alcolumbre fez. Mas parece que o ministro Gilmar Mendes já falou que nanica não. Não vai judicializar. E o Lula falou, vou judicializar. Se o Alcolumbre acha que com isso vai tentar fazer parar as investigações da Polícia Federal, que já estão batendo no bundão dele, essas investigações, e ele acha que com isso vai pressionar o Lula para que ele ceda, intervira na Polícia Federal, como o Bolsonaro fez, quanto à questão da investigação das rachadinhas do filho dele, o Lula não. Vai judicializar. Corretíssima a postura do Lula. E temos outra também postura do Lula que o Lula teve essa semana. Foi fazer a marca e registrar a marca do Pix. Exatamente. O Pix é do Brasil. E isso aí é soberania, gente. Isso é soberania. Quando o governo, registra uma marca, ela passa a ser a nossa identidade, essa marca. O Pix é dos brasileiros, é soberania. E isso desagrada e muito o governo do Trump. Não só o governo do Trump, mas sim os financiadores da campanha do Trump. Que o interesse deles de tentar acabar com o nosso Pix é justamente se apoderar do mercado de consumo brasileiro através de suas bandeiras dos cartões de crédito. Exatamente! Eles querem entrar no sistema financeiro brasileiro obtendo vantagens. Mas não, o Pix, além de competir com eles, o Pix está sendo imitado também por outros países que estão adotando em outros países. Com isso, vai acabar com o domínio dos bancos americanos. Ou eles entram para fazer uma competição de igual para igual, ou eles vão ser atropelados pelo Pix. E é justamente isso que o Trump trabalha para acabar. E adivinha quem é? Os amiguinhos do Trump no Brasil. Quem é que a gadaiada se veste de verde e amarelo e bota a bandeirinha americana? Quem é o candidato do Trump aqui no país que já ofereceu, para acabar com o Pix e botar o Zelle? Hein? Dessas bandeiras americanas para dentro aqui do nosso país, de bancos americanos. Adivinha quem é? Que já ofereceu o pré-sal, vamos fazer uma mesa de negociação, o Brasil pode colocar as terras raras. É justamente isso, gente. E é por isso que a gente tem que acabar com esse Congresso inimigo do povo. Pra gente garantir a nossa soberania.
e não deixar essa gente ganhar as eleições esse ano, em 2026. E o Pix? Nada ainda. Vamos desenrolar isso daí, macho. Se você acha que o Império Americano é indestrutível, saiba que eles estão se borrando de medo de um aplicativo de celular que vocês usam para comprar pão. Bem-vindos a mais uma edição inútil do Jornal do Rick. Prestem muita atenção. O líder de topete laranja de vocês, o Trump, resolveu dar um pitch e socar 25% de tarifa nas exportações do Brasil. E o motivo é a piada mais hilária dessa dimensão. Relatório oficial americano está choramingando que o Pix de vocês está quebrando as bilionárias empresas de cartão de crédito deles. Vocês, um bando de primatas que pagam imposto até para respirar, criaram um sistema de transferência tão eficiente que está fazendo os engravatados da Visa e da Mastercard chorarem no banho. Em vez de criarem uma tecnologia melhor para competir, eles preferem taxar o país de vocês, que é o equivalente multiversal a tentar curar uma decapitação usando um band-aid. É ridículo, mas já que a economia global de vocês é uma piada absoluta e vocês adoram ser manipulados pelo algoritmo, comentem a palavra viral aqui embaixo. Quem comentar viral vai receber automaticamente no direct a minha fórmula da arma de portais, pra vocês finalmente fugirem desse sistema financeiro fracassado e vazarem dessa dimensão patética de uma vez por todas. Paz entre os mundos e continuem transferindo seus centavos. Por isso que a gente convoca vocês aí. E por isso a existência desse canal. Porque aqui a gente é resistência. Aqui nós somos Lula 2026. Nós vamos construir, através do nosso canal, durante as eleições, uma rede de resistência, denúncia a essa extrema-direita. Pode contar com a gente e até amanhã, que amanhã, sextou. Não esqueça de apertar o sininho, te inscreve no canal e faz parte da nossa resistência compartilhando os nossos programas. Porque nós queremos ganhar as fronteiras do Brasil. Queremos dizer que aqui no Rio Grande do Sul tem resistência de esquerda. Porque aqui tem socialismo, aqui tem socialista, aqui tem um programa de esquerda. Aqui nós falamos bem alto e bom som pra extrema direita e pra direita. Mentiu, tio? Lapada nele.